Quais são as consequências espirituais para a mãe e o pai que abortaram? As consequências acontecem ainda em vida ou só quando o espírito desencarna? Muito obrigado da sua pergunta, que nos possibilita aqui dialogar a respeito de assunto tão sério. Todos nós possuímos uma espécie de poder que é o direito à vida. E todos nós, você que está aí, eu que aqui estou e toda uma equipe, todos que estão na sintonia com a gente, todos tivemos esse direito preservado. E nenhum de nós tem o direito de tirar esse direito de viver de quem quer que seja. Nenhum de nós. Só Deus é o detentor da vida. Ele oferece a vida e Ele tira a vida. Quando nós falamos do aborto provocado, a gente precisa compreender que muitas pessoas saem feridas, né? Muitas filhas e filhos de Deus saem machucados de todo esse processo. E a maior de todas elas é a própria criança, que é ferida, muito ferida, e percebe e sente e observa, porque ali está presente, tudo aquilo que está acontecendo com ela. Então, quando a gente fala de consequências espirituais de um aborto provocado, talvez a maior e a principal delas é justamente a dívida kármica que se estabelece com aquele espírito cuja oportunidade de nascer lhe foi tirada. E naturalmente isso acrescenta-se ainda o remorso no coração do pai, da mãe, da família como um todo, o próprio vazio que se estabelece ali no coração de todas as pessoas. Por que o vazio? Porque na agenda espiritual daquela família, que incluía aquele espírito que reencarnaria, o que é uma agenda espiritual comumente falada aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É um conjunto de responsabilidades, de compromissos espirituais que a família, antes de ser formada na terra, é formada no céu, assume diante de Jesus e diante de todos esses componentes. Então, é naturalmente que na agenda espiritual dessa família consistia ali a presença daquela criança, daquele espírito no convívio da família. E isso foi interrompido. Então, essa sensação de vazio é natural que faça parte também como uma consequência no coração de todos os que fazem parte dessa família. E isso ainda é acrescido, e aqui um ponto muito importante e que não pode ser esquecido por nenhum de nós. Um quadro geralmente se estabelece de obsessão, de perseguição espiritual, oriundos da mágoa e do rancor da parte daquele que foi abortado. Olha o quanto é sério o assunto e o quanto a gente precisa se debruçar sobre essa realidade. Portanto, quando a gente fala de consequências, há as consequências em vida, e a gente citou alguns desses pontos que muito acometem o coração dos pais e da família como um todo. Há consequências quando há o desencarne dessa família, quer dizer, a chegada no mundo espiritual desses componentes, e há, naturalmente, a consequência nas demais vidas, infelizmente, por conta dessa atitude tão desafiadora, tão horrenda que foi praticada junto a uma criança que nasceria. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a vida é muito grande. E dessa vida que nos foi confiada como responsabilidade para cuidar. O irmão Paiva nos fala sobre essas nossas responsabilidades e a gente vai observar por extensão que esse é um compromisso para com o Espírito, que todos somos pertencentes a Deus, naturalmente. Irmão Paiva, no livro Jesus, a Dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, na edição que eu tenho aqui em minhas mãos, constam das páginas 105 e 106, consta das páginas 105 e 106, o subtítulo Responsabilidade dos Pais e das Mães Nascida em Deus. Mas eu sei que a irmã Franciele está com uma outra edição em suas mãos e vai nos informar a página. Isso mesmo, irmão João Carlos. Aqui é a edição tradicional, página 99. E você pode adquirir essas duas edições, tanto a ilustrada quanto a tradicional, pelo clubeculturadepaz.com.br, páginas 99 e 100, portanto. O nosso irmão Paiva então escreve assim, nosso líder espiritual. De fato, não nascemos tão apenas porque papai e mamãe foram para a cama, para o carro, para o mato. Nascemos porque primeiro surgimos do Supremo Criador, que é Espírito. Evangelho de Jesus, consoante João, capítulo 4, versículo 24. Consequentemente, antes de tudo, despontamos como Espírito.
O corpo é passageiro. Portanto, mais dia, menos dia, nós e nossos pais prestaremos contas ao Pai Celestial quanto à educação que transmitimos àqueles que nos foram confiados, filhos biológicos ou adotivos. Um filho, antes de nascer, já é filho, porque já assim o é desde o mundo espiritual, prossegue o nosso irmão Paiva. O mesmo se aplica aos educadores que, de certa forma, são pais. Repito, antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus. E não estou sugerindo a ninguém pensar ou dizer, bom, eles são filhos de Deus primeiro, então vou cair na fusarca, na esbórnia, o Altíssimo que cuide deles. Raciocinar assim é um erro. Por isso quero reiterar que, pelo contrário, a responsabilidade é maior, porque um dia, com certeza, apresentaremos o resultado das nossas ações ao Divino Ser, incorruptível para julgamento. O poder sobre os filhos não é gratuito. Página extraordinária essa que o irmão Paiva nos traz, nos revela ao coração. O poder sobre os filhos não é gratuito e o poder que temos sobre a vida nos será cobrado. Para com a nossa própria vida e para com a vida daqueles que Deus coloca em nossas mãos para conduzir, para educar, para conduzir nessa existência. Então é um compromisso que precede ao próprio nascimento, à própria reencarnação. E a gente precisa ter o olhar e o compromisso para com essa realidade que a todos nós será cobrada.